Acabei de corrigir uma série de redações que os meus alunos fizeram, que vocês, meus alunos, fizeram, e eu não pude deixar de vir aqui conversar com vocês. Um padrão que eu percebi nessas correções, em algumas dessas correções que eu fiz, dessas redações, é que existe uma tendência que vocês fujam do tema, né? E aí eu venho aqui para conversar com vocês justamente sobre isso, justamente sobre o tema da redação. Daí quando a gente pensa nessas últimas redações que a gente fez, esses textos motivadores estão ali, com relação, por exemplo, à violência contra a mulher. Eles estão ali te desenhando um caminho. Eles estão te mostrando um caminho. Eles não estão ali por acaso. Eles estão te mostrando um caminho. Então você tem que pegar aquela coletânea e analisar ela. Eu sei que é pouco tempo, que às vezes não dá tempo, mas você tem que analisar, ler aquele texto, aqueles textos motivadores. E você tem que observar o caminho para o qual aqueles textos estão apontando. Isso é muito interessante. Isso é muito importante que vocês façam. Por quê? Porque aquele caminho é o caminho certo a seguir. E aí vem um segundo momento, que não é ficar pensando apenas nos textos motivadores. Eles estão ali como uma forma de te ajudar. Mas eles não são essenciais para que você não fuja do tema. Para que você não fuja do tema, o que é que você tem que fazer, gente? Você tem que ler. O que é que vocês têm que fazer, gente? Vocês têm que ler aquele tema, aquela frase do tema, na verdade. Ler e reler e dissecar. Eu sempre falo isso com vocês. Disseca a frase do tema, porque aquela frase está te dizendo o caminho, está te dando o caminho para você seguir. Então, se a redação qual é o papel da sociedade diante de relacionamentos abusivos, você não vai só falar sobre relacionamentos abusivos. Você vai falar sobre o papel da sociedade diante desses relacionamentos. E às vezes vocês esquecem disso. Às vezes vocês se distraem falando sobre relacionamentos abusivos que já estão ali naquela coletânea, já estão exemplificados ali naquela coletânea, e vocês esquecem de falar do que foi pedido, de fazer o que foi pedido, que é para falar sobre o papel da sociedade. Olha a frase. O papel da sociedade diante de relacionamentos abusivos. Então, você só precisa falar sobre aquilo. Que você pincele uma coisa ou outra sobre relacionamentos abusivos para contextualizar o seu texto, ok, tudo bem, tudo certo. Mas você não pode esquecer, você não pode perder de objetivo que você tem que falar sobre o papel da sociedade diante de relacionamentos abusivos. É simples, mas às vezes vocês acabam se perdendo. Então, tem que observar. Se a gente pegar o Enem do ano passado, caminhos para combater, eu não vou lembrar. Então, você não vai só falar sobre discriminação religiosa, né? Você vai falar sobre os caminhos para combater essa discriminação religiosa. Então, o tema, a frase do tema é muito importante para que você não perca o seu objetivo principal, né? Então, não adianta você ler os textos motivadores e ficar só pensando nos textos motivadores e esquecer da proposta. A proposta é que você escrevesse um texto sobre o papel da sociedade diante de relacionamentos abusivos. Então, se a frase é essa, você tem que focar no seu objetivo, você tem que focar naquela frase. Pensar muito mais naquela frase do que até nos textos motivadores. Se bem que aquela coletânea ali estava muito específica, falando até sobre o comportamento da sociedade, né? Dizendo de que a sociedade assistiu aquilo durante tanto tempo na TV e achou que ninguém podia meter a colher, né? Até o texto estava te guiando para o que você tinha que fazer. Então você tinha que analisar aquela frase e dizer qual é o papel da sociedade diante de relacionamentos abusivos, certo? Então foca na frase do tema, foca na proposta, nessa frasezinha aí, quando vocês forem fazer a próxima redação, porque essa é a chave para que vocês não fujam do tema, né? Então era isso, uma diquinha rápida e básica. Beijo, tchau, até a próxima.